Você que vai fazer concursos, processos seletivos, vestibulares, o famoso Enem ou mesmo nas avaliações da escola, por que dominar a leitura e a interpretação dos mapas é importante? Deixa a vinheta rodar e vem comigo que eu te explico. Antes, porém, o nosso canal não é monetizado, mas você pode nos ajudar compartilhando nas suas redes sociais, se inscrevendo no canal, clicando no sininho, porque é assim que os algoritmos do YouTube entendem que o conteúdo do canal é relevante. Estamos aqui hoje com mais uma videoaula. Trata-se hoje da introdução ao estudo da cartografia. Eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, sem medo de estar equivocado, que trata-se do principal item da geografia para vocês enquanto estudantes. Por quê? Porque a cartografia, ou a leitura e a interpretação das representações espaciais, cartas, plantas e mapas, ela está presente, além das avaliações que são feitas rotineiramente nas escolas, ela está presente nos processos seletivos, nos concursos, nos vestibulares, no Enem. Então, dominar, ter essa habilidade de fazer a leitura e a interpretação dos mapas é indispensável para vocês, para nós, enquanto estudantes. O que é a cartografia, então? A cartografia ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a representação do espaço. Embora na educação básica a gente praticamente até se confunde entre geografia e cartografia, associa a cartografia com a geografia, mas, embora a geografia tenha essa função de ensinar a leitura e a interpretação dos mapas, mas a cartografia é uma ciência e a geografia é outra ciência. Tá? No entanto, ambas têm o mesmo objeto de estudo, que é o espaço. Uma analisa e estuda a produção desse espaço e a outra, no caso da cartografia, a representação do espaço. A linguagem cartográfica ela é mais antiga do que a própria linguagem escrita. Então, antes de um homem sentir necessidade de registrar a história, ele teve a necessidade de interpretar, de compreender o mundo, fazer uma leitura de mundo. E por que eu, enquanto estudante, eu tenho que estar antenado na leitura e na interpretação cartográfica? Como já foi dito há pouco, a BNCC, na educação básica, no ensino fundamental, tanto maior quanto menor, ela já traz uma competência específica, competência 7, competência específica das ciências humanas, que trata especificamente da linguagem, de utilizar as linguagens cartográficas, gráfica e etnográfica, e relacionado a essa habilidade, aliás, a essa competência, inúmeras habilidades em todas as séries são elencadas, tá? No ensino médio, a mesma coisa. Nós temos a competência específica 1, da área das ciências humanas e sociais aplicadas, e a habilidade 106, trata especificamente da
utilização de linguagem cartográficas, gráficas e iconográficas. No Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, não foge à regra. Então, competência diária 2, habilidade 6, interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Então, está presente em tudo: concurso, vestibulares, Enem, processo seletivo. E se nós tivermos o domínio, tivermos a habilidade de dominar a leitura e a interpretação de mapas, cartas e plantas, é garantia de sucesso nesses processos seletivos. Antigamente, lá no início da história, o homem ele utilizava como meio de localização e orientação no espaço a localização astronômica. Então, ele utilizava os astros como meio de se localizar ou localizar algo no espaço. Dependendo do hemisfério norte ou hemisfério sul, algumas constelações elas eram utilizadas e ainda são hoje. Atualmente, nós temos o que há de mais moderno e preciso em relação à localização e posicionamento no espaço, né? Que são as constelações de satélite que orbitam a Terra e que nos dão a localização exata, precisa e única que a gente ouve diariamente, comumente, ou tem nos aplicativos chamados de GPS. No entanto, até se chegar à tecnologia contemporânea, muito se foi estudado e desenvolvido, tá? Ao longo da história. Nós temos, por exemplo, a Rosa dos Ventos, o astrolábio, a bússola. Mais à frente foram introduzidos sistemas de graus na bússola, então, aliás, na Rosa dos Ventos, e aqui você tem uma facilidade em termos de localização por latitude e longitude, que a gente vai ver isso posteriormente, até se chegar na tecnologia contemporânea da localização por satélite. Vamos entrar, então, especificamente na leitura e na interpretação dos mapas. O mapa, ele é um texto não verbal, vocês devem ter visto isso em linguagem, e todo texto, ele inicia com um título. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar em um mapa, assim como você observaria no outro tipo de texto, no texto verbal, por exemplo, é o título. Nesse caso aqui, ó, Mapa Mundi, continente. Então, o título, ele já me disse qual é o espaço que está representado no mapa e me disse do que trata, qual o assunto do mapa. Tá? Então, primeira coisa a se fazer ao se deparar com o mapa. Olha primeiro o título. O mapa também ele traz sempre uma orientação, ou seja, ele traz a rosa dos ventos. Quando não estiver presente a rosa dos ventos, mas no mínimo a indicação do rumo norte, é obrigatório que esteja. Então, se estiver apenas a indicação do rumo norte, aí mentalmente você traça os pontos colaterais e subcolaterais, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, para você ter um direcionamento aí dos rumos.
Presença garantida também nas representações do espaço é a escala. Então, a escala aqui está apenas uma representação didática, não quer dizer que é fiel, nesse caso aqui, tá? Qual é a função da escala no mapa? A escala, ela faz a relação entre o tamanho real do espaço, entre o tamanho real do objeto e o tamanho que ele aparece representado no mapa, tá? Então, em outras palavras, a escala diz o quanto o espaço foi reduzido até ficar do tamanho que ele aparece no mapa. Uma outra parte indispensável, um item indispensável presente no mapa é a fonte, ou seja, a autoria. O mapa ele é uma elaboração científica e quem o elaborou não foi o autor de todas as informações. Então, ele buscou essas informações em algum local. Por isso, na fonte vai indicar onde ele buscou as informações, o dado, o sistema de coordenadas, projeção, a autoria e onde esse mapa está disponibilizado, onde ele pode ser encontrado. Outro elemento, uma parte que compõe o mapa é a legenda. A legenda, ela é comumente empregada para fazer a leitura aqui das cores, dos pontos, das linhas, dos gráficos ou das gravuras. Só que, enquanto estudante, nós vamos fazer aqui um adendo, tá? Então, as cores, os pontos, as gravuras, as linhas são as convenções cartográficas. Então, o que são as convenções cartográficas? São acordos internacionais que utilizam, nesse caso aqui, os mesmos elementos na elaboração dos mapas. Então, tanto faz um mapa ser feito no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, no Brasil, as gravuras, as cores, as figuras são as mesmas, ou devem ser as mesmas. O que muda é a parte do texto, a parte escrita. Então, nesse caso aqui, a escrita é a legenda. A legenda é a decodificação das convenções cartográficas. Mas, comumente, emprega-se legenda para ambos, uma vez que elas são indissociáveis. Observamos, então, que os mapas eles são entrecortados de linhas. Linhas paralelas, no caso, linhas horizontais e linhas verticais. As linhas horizontais são os paralelos e as linhas verticais são os meridianos. Como tudo no mapa tem uma função, paralelos e meridianos são linhas imaginárias que servem ou que têm como função indicar a localização exata e única no planeta, ou seja, as coordenadas geográficas. Além das coordenadas geográficas, através dos meridianos, também fazemos o estudo dos fusos horários. Dito isto, passaremos a seguir a estudar especificamente cada item, cada elemento do mapa. Tá? Até aqui, nós apenas apresentamos esses elementos, esses itens, essas partes, vimos como ela está distribuída nos mapas e, a partir de agora, a gente vai fazer um estudo minucioso de cada item desse.